A graça e a paz, amados irmãos e irmãs. Chegamos em setembro, e setembro é o mês que dedicamos a questões de depressão, a questões de suicídio, por isso é chamado de Setembro Amarelo. Há 2 textos bíblicos que eu gostaria de compartilhar. O primeiro está lá em 2 Coríntios 1:8, que diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Mas lá em Filipenses 4, de 4-7, o mesmo apóstolo Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Na carta aos Filipenses, Paulo fala 17 vezes a palavra alegria. A segunda carta aos Coríntios ele escreveu no ano 55 depois de Cristo e a de Filipenses em 61 depois de Cristo. O que aconteceu nesse intervalo de 6 anos? E temos que lembrar que quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso, ou seja, numa situação completamente desfavorável. Ele vivia um tempo de muita adversidade e perseguição, mas ainda assim viveu uma experiência de alegria. Mas eu queria voltar a 2 Coríntios, especialmente a um trecho do versículo que diz desesperar da própria vida. Dizem que o suicídio tem 3 Ds: desespero, desamparo e desesperança. E eu acrescentaria o 4 Ds: desequilíbrio. Não é covardia, não é coragem, mas também não é falta de Deus, como muitos pensam. É desespero, desamparo, desesperança e desequilíbrio. O desespero faz a pessoa agir com impulsividade, agir sem pensar em nenhuma consequência. O desamparo faz a pessoa se sentir em total solidão, sem ajuda, sem se sentir incluída. A desesperança faz a pessoa não ver solução, ela não vê saída para a sua situação. Esses 3 sentimentos causam desequilíbrio total. Muitas vezes a pessoa entra num surto psicótico e não consegue responder por si mesma. É nesse ponto que a pessoa desiste totalmente da vida e comete suicídio. Paulo desesperou da própria vida, mas ele tinha convicção que se ele entregasse sua desesperança a Deus, ele iria encontrar amparo e acolhimento. E é por isso que, mesmo numa situação tão humilhante e adversa, ele consegue escrever uma carta falando sobre alegria. Ser cristão é ser um pequeno Cristo, então nós temos que buscar nos assemelharmos a Ele. Se buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, forças e entendimento, Ele vai solucionar o problema dos 4 Ds. A pessoa que sente esses 4 Ds é uma pessoa que está centrada em si mesma. Ela só pensa em si, nos seus problemas. Ela só consegue olhar para os seus fracassos e frustrações. Ela se sente angustiada, ansiosa, confusa. Normalmente ela sente uma culpa que ela não vê solução e sente-se envergonhada, achando que nem Deus, nem ninguém vai entendê-la e perdoá-la por alguma coisa que ela tenha feito. Mas há 2 soluções para tudo isso: olhar para Jesus Cristo e olhar para os outros. Quando passamos a viver para os outros, deixamos de olhar somente para as nossas frustrações, fracassos e dores. E esses nossos 4 Ds são minimizados, são diluídos. Jesus não olhou para ele, olhou para nós. Jó, em sua profunda dor,
olhou só para ele e, sentindo uma total perplexidade, questionou tudo o que tinha lhe ocorrido. E não foram poucas coisas. Muita dor, muito sofrimento. Mas quando ele olhou para Deus e depois começou a interceder por seus amigos, que na verdade eram seus acusadores, Deus lhe restituiu todas as coisas e ele voltou a ter alegria. Alegria que vem do Senhor. Então temos que aprender e a ensinar a sair de nós mesmos, a sair do lamento e da murmuração, a sair da culpa, crendo de todo o coração que Deus é um Deus perdoador. Mas a fé somente não é a resposta para a depressão, para a ansiedade, para o pânico, para um surto. A fé não é resposta para o suicídio. Depressão, pânico, ansiedade são enfermidades psíquicas. É uma questão médica e psicológica. Então temos que procurar um psiquiatra, um psicólogo. Ir ao psiquiatra, ir ao psicólogo não é falta de fé, e sim sinal de sabedoria. Não é vergonha adoecer, não é vergonha ter depressão, angústia, medo, ansiedade, pânico. Há muitos preconceitos no meio da igreja sobre essas questões. Preconceito que vem da ignorância. Pode ir ao médico para tratar de enfermidades do coração, do fígado, qualquer outra parte do corpo, mas não pode ir ao médico ou ao psicólogo tratar de enfermidades da mente, da alma. Não faz o menor sentido. Esse tabu e esse preconceito tem que cair por terra. As pessoas que se suicidam ou que pensam em fazê-lo não necessariamente querem morrer. O que elas querem é sentir um alívio para o seu sofrimento, para o seu conflito, para a sua culpa. E não veem outra saída, não se sentem amparados. Então, buscam a morte. Essas pessoas não encontraram de forma profunda e plena o Deus de toda consolação, o Deus perdoador, aquele que nos convida a ir até Ele, aliviar nosso jugo, nosso fardo. Não há nada que tenha no seu passado, ou mesmo no seu presente, que Deus não queira restaurar. Vemos Deus muitas vezes como um Deus punidor, mas antes de qualquer coisa, Deus quer nos abraçar, nos acolher, nos restaurar e nos perdoar. O seu pecado está mergulhado na misericórdia de Deus, que é sem fim e é a causa de não sermos consumidos. Então, em tempo de aflição, Jesus é o Deus conosco. Na maioria das vezes, quando estamos aflitos, atribulados, cheios de vergonha e culpa, nossa visão fica embaçada e perdemos a visão clara de quem é Deus e de que Ele sempre está conosco em todas as situações. Ele está sempre conosco. Só temos que olhar para o trono, só temos que invocá-lo e buscá-lo dentro de nós, onde ele habita através do seu Santo Espírito. Muitos de nós ouvem histórias de pastores e crentes que ficam desamparados, que ficam desesperados, e aí são julgados pela igreja. Ah, queridos, nós não temos que julgar ninguém. Nós não podemos julgar ninguém. Então, nós temos que ter misericórdia, nós temos que cuidar do nosso corpo e da nossa mente e pedirmos ajuda quando necessário. Nós temos que cuidar daqueles que estão enfermos da alma. Em Eclesiastes 13:11, a Bíblia diz que Deus colocou no coração do ser humano a eternidade. A morte não estava nos planos originais de Deus. A morte é resultado do pecado e ela é custosa para o Senhor. Há algumas soluções para toda essa questão. Se descentralizar de si mesmo, buscar um profissional competente sem nenhuma vergonha e nenhum preconceito, buscar a ajuda de alguém piedoso e misericordioso que possa te ouvir sem te julgar, porque ninguém precisa ficar sozinho numa situação de enfermidade da alma. E principalmente buscar a Deus, buscar a graça do Senhor, o perdão e a misericórdia dele, porque ele é capaz de te dar consolo que você precisa para enfrentar momentos de dor e adversidade. Isso é fé. Buscar a ajuda de alguém e confessar seu pecado a alguém confiável é bíblico.
Lá em Tiago 5,16, a Bíblia nos exorta a confessarmos nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Confissão de pecado traz cura, refrigério para a alma. Confessar seus pecados a alguém é pedir ajuda. Eu volto a falar de Jó. A sorte dele mudou quando ele parou de olhar para si próprio e passou a olhar para Deus e interceder por seus amigos, que ficaram o tempo todo acusando ele. Santo Agostinho falou que só é livre quem ama, porque quem ama esqueceu de si. O egocentrismo é uma das maiores causas dos nossos sofrimentos. Temos que aprender a olhar para o outro, a ajudar aqueles que são necessitados, a socorrer aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Não menospreze os sofrimentos psíquicos de ninguém. Ofereça sua ajuda. Peça ajuda para Deus, para profissionais da saúde e para amigos. Não fique sozinho em seu desespero, em seu desamparo, em sua desesperança, para que o desequilíbrio mental não chegue até você. Termino com João 16:33, que diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que Deus nos abençoe com a sua graça, com a sua misericórdia e com a sua compaixão. Em nome de Jesus. Amém e amém.